Parada é a seguinte, meu irmão, tive algumas experiências e eu tô aqui pra passar pra vocês. Mas antes, o de sempre. Viciados no pump, tranquilidade? Então galera, tô vindo aqui pra passar umas experiências pra vocês de cadeia, do que acontece no mundo da musculação, inserido na cadeia. Tava conversando com um amigo na academia e ele me indicou um artigo pra eu ler justamente sobre a história de um maluco que relatou, ele fez um artigo sobre o mundo da musculação dentro das prisões e que foi publicado, e ele pegou tudo que ele sabia das experiências do cara ali e começou a me contar, e eu resolvi ler o artigo e resolvi mostrar aqui pra vocês em um vídeo. Então galera, primeiramente eu gostaria de falar, eu vou botar o artigo aqui embaixo pra vocês verem, e quem quiser ler o artigo inteiro, ele é todo em inglês. Aqui no vídeo eu vou estar só falando algumas partes. O dono do artigo, ele diz que era viciado em heroína, que ele foi preso da seguinte forma: ele estava devendo dinheiro para uns ucranianos locais que vendiam droga, no caso a heroína que ele comprava para poder se drogar e ficar constantemente aí viciado. Ele estava devendo dinheiro para esses caras e para pagar essa dívida ele estava fazendo uns roubos locais com faca. Sou de São Paulo, irmão, não rouba de pistola, filho, não vai roubar de faca, filho. Você é louco, cachoeira. Para pegar o dinheiro dessas vítimas, lógico, e pagar mais heroína e o que ele já estava devendo. Nesse caso, alguma das vítimas que ele assaltou reconheceu o rosto dele e ele foi preso. Ele foi sentenciado por 10 anos no presídio. Primeiramente, ele enfatiza aqui no artigo que o levantamento de peso nos presídios é um fato totalmente crucial. Porque se você não treina, você tem um shape fraco, você demonstra fraqueza, e para isso é a morte, com certeza, nos presídios. E ele também deixa bem claro que não existe nada, não existe nenhum halter mais leve do que 35 pounds, ou seja, 16 quilos. Não há nada mais leve do que 16 quilos lá, porque tem muitas brigas e você não consegue arremessar algo, por exemplo, maior que 16 quilos, um halter de 30 quilos. Você não é fácil de ser arremessado uma pessoa para você conseguir matar ela. E ele diz também que a galera costuma ficar muito na solitária, e às vezes uma pessoa fica na solitária durante 5 anos por ter feito alguma merda lá dentro, e ela ainda sai de lá com um shape foda, com o corpo rasgado, e ela treina dentro da solitária, manipulando a gravidade, pra não ficar com shape merda e acabar morrendo quando sair da solitária. Então, o que é mais liberado pra eles em forma de comida lá, no caso da proteína, é a proteína da soja. Então a proteína da soja é um cu. Se você come proteína da soja, você dá o popote, você perde a popete. Ai, que delícia! Lá, eles têm que se fuder trabalhando, é uma economia bem underground lá pra eles conseguirem comprar proteínas de melhor qualidade, com valor biológico mais alto, como carne e ovo. Ele fala um pouco sobre a autoestima do presídio. Quando você vai pro presídio, a autoestima tá um cu, tá uma bosta, todo mundo tá fudido de mente. Não. E o levantamento de peso, a musculação dentro do presídio é um fato de realização mental que ajuda muito você no seu psicológico, porque lá dentro você tá conseguindo alguma coisa, você tá aprimorando o seu shape, você tá aprimorando a sua mente. Então é um fato que é muito além da sua autoestima. E como toda cultura tem o seu próprio vocabulário, eles também têm o mesmo. Eles têm os próprios vocabulários para se referir a ir treinar, a ir malhar. Um deles é getting money, que também pode se referir a se masturbar. A outra é pushing iron, getting right and throwing steel. É uma das gírias, das opções de falar para puxar um ferro, para dar uma treinada, dar uma malhada lá dentro do presídio nos Estados Unidos. E tem uma galera também que pratica a musculação, mas é só com as barras. E esses caras são chamados de barman. E eles treinam só manipulando o corpo deles por cima, por baixo e em volta das barras, incluindo as pernas.
E é claro que os weightlifters, os levantadores de peso e os barmans têm uma rivalidade. E com certeza, claro, os barmans não conseguem ter a mesma quantidade de massa magra do que os weightlifters, mas eles são bem mais rasgados. E os levantadores de peso também costumam brincar e gastar essa galera do barman uma gastação pesada assim, que se eles batessem um vento lá, eles iam começar a voar porque eles não tinham massa magra o suficiente para ficar fincado no chão. E existem até mesmo os cintos no presídio que são feitos para agachar, para fazer terra, e eles representam as etnias e as afiliações de cada indivíduo. E eles são produzidos pelos próprios presos dentro do presídio, lógico, que trabalham com couro, que fazem suas economias, trabalham com couro. E no caso, o nosso dono do artigo, o dele tinha 2 cabeças da águia russa, e no caso o pai dele era russo, eu acho que a família dele também era russa. E existiam diversos outros desenhos feitos nos cintos, como por exemplo flags, bandeiras, gorilas, bois, o símbolo de Hitler para quem era nazista e usava os cintos, enfim, diversos outros tipos de desenhos feitos no couro do cinto. E ele fala também que é dividido em várias áreas o pátio do presídio. Por exemplo, ele ficava na parte dos irlandeses, tinha a parte dos italianos, tinha a parte dos mexicanos, tinha a parte dos nazistas, enfim, milhares de gangues aí dentro do presídio. E uma parada muito legal que ele enfatiza também no artigo é que tinha um grupo que se denominava os cristãos. E esse grupo podia treinar com qualquer etnia, com qualquer grupo, qualquer gangue, e não tinha caô com nada. Não tinha problema com nenhuma outra gangue, era tipo neutro. E o cara que escreveu o artigo era da gangue do John Gotti, ou seja, ele só podia usar os pesos desse John, os halteres, as anilhas desse John. E no caso você só poderia treinar com peso, com as anilhas das outras gangues se você fosse convidado. Se você fizesse isso com a sua própria gangue, sem ser convidado, rolava porradaria. E aí por isso que não podia ter nenhum halter mais leve do que 16 quilos para não ser arremessado e uns matarem os outros. O nosso escritor esteve em 12 prisões diferentes e cada uma delas ele afirma ter uma forma diferente de chegar até o pátio, enfim, de organização. E quando nevava, logicamente, nos Estados Unidos neva, mesmo nevando a galera treinava, e ele afirma também ser extra hardcore, ou seja, ser hardcore pra caralho, treinar no meio da neve, porra, meu irmão, que se foda, quero ficar grande pra caralho. Em nenhum presídio existe a conexão dos brancos com os negros. É sempre, certamente, uma rivalidade um contra o outro. A ação preparatória é nula, as chances de você conseguir uma lesão são significantes, é muito alta a chance de você conseguir lesão lá nos treinamentos no presídio. As calorias, ele costuma dizer que você tem que comer o que você achar, o quanto você puder, a suplementação, o quanto você conseguir, né, porque é difícil a suplementação na cadeia. E uma coisa que você tem a rodo também é o descanso. O descanso é o que tem mais tempo para reconstrução das fibras dentro do presídio. Então, falando da outra parte crucial do triângulo da vida, que é o treino, a dieta e o descanso, agora estamos falando da dieta aqui, como é feito a alimentação no presídio, enfim. As calorias, a quantidade de calorias não é o problema nas prisões americanas, e sim a qualidade de tais. Ele diz que você pode se satisfazer firmemente com os carboidratos simples, porque eles são ilimitados, como os pães, o arroz, a batata e o noodles, que no caso é o miojo. E no caso, os carboidratos complexos que não são comuns nas refeições presidiárias, eles conseguem traficando-as. Que no caso ele deu alguns exemplos, que são a aveia, o inhame e o pão integral. É que a proteína tem um gosto muito ruim, que no caso é a proteína de soja, e tem a economia bem underground que os bodybuilders fazem para ter uma proteína melhor. Os filés de badejo, que é um tipo de peixe, ovos, hambúrguer de carne, cachorro quente, almôndegas, coxas de frango, que vem tudo dos armazéns. Ele diz também que tem atum e mackerel, que é um tipo de peixe. E ele relata que ele conseguia comprar $50 em proteína de 2 em 2 semanas. Que todos esses $50, a maioria das vezes, era gastado com cans of fish, que no caso são latas de peixe.
Pode só um filmasse assim, ia ficar muito forçado? Ou assim ia ficar forçado? Parece que eu tô forçando pra pele. Tinha também uma proteína lá no presídio que se chamava Jack Mac. E essa proteína era a mais barata de todas. E no pote vinha 72 gramas e custava em torno de $1. Feio pra caralho. Feio pra caralho. O título do artigo é Stretching is for Pussy. Alongando é para as bucetas. Então, ele fala que tinha um cara lá que ele fazia massagem. Um cara que, o próprio presidiário, que arrumou uma cama lá pra botar no pátio, que fazia massagens nos presidiários pra ganhar um dinheiro, porque ele não recebia dinheiro nenhum da família dele. Ele tinha um tipo de óleo lá, que ele diz, o caralho, mas os guardas logo acabaram com isso e diziam na cara dura, no vocabulário reto e direto, que era contato homossexual e não queria aquilo no presídio. É dito também no artigo que há muitas lesões nos presídios. Ele mesmo tem 3 discos deslocados, que ele conseguiu isso fazendo um encolhimento com uma barra com 250 quilos. 2 dias depois desse acidente, ele já estava no hospital tomando remédio e até hoje sofre com isso, mesmo tendo uma esposa que faz yoga, que ajuda ele com essa lesão. Os hospitais no presídio acabam tendo vários levantadores de peso que acabam sofrendo com o que acontece no próprio treinamento, que são ferrugem nos olhos, halteres escorregadios por cair em alguma parte do corpo, no pé ou alguma coisa do tipo, e cair quando está agachando. E os halteres, as anilhas, como ficam no pátio, pegam chuva, pegam neve, e não é modificado o local delas para não acontecer isso e acabar tudo enferrujando. E mesmo se acontecesse isso, se os guardas, por exemplo, tirassem da chuva, tirassem da neve os pesos, haveria um motim. Ele diz que com certeza haveria um motim contra isso e ia dar merda com certeza, por isso não se movem. Na questão de esteroides e suplementos, os esteroides entravam com as pessoas que iam visitar os prisioneiros lá na prisão. E o que ele achou mais comum que ele viu lá foi o Dianabol e a creatina. E ambos eram vendidos por $50. E os prisioneiros que acabavam fazendo merda indo pra solitária se rendiam à calistenia. Realizavam exercícios calistênicos dentro da solitária para poder conseguir um shape foda e sair de lá e não serem mortos. E ele falava que ele diz no artigo que ele ficava muito impressionado com essa galera, porque mesmo eles ficando ali durante anos e anos, eles saíam e mesmo assim conseguiam um shape maneiro e não ficavam de fora do resto da galera que estava fora treinando com pesos de verdade. O nosso escritor também afirma que tem muitas mitologias dentro da prisão e que afirmam ter pessoas que treinavam com muito peso lá, enfim. E ele prefere dizer exclusivamente o que ele conseguiu fazer dentro do presídio. Ele tinha em torno de 81 quilos e ele conseguiu fazer o bench press, que no caso é o supino, com 143 quilos, foi o máximo dele. Também é dito que há uma galera que passa dos 1000 pounds nos 3 levantamentos básicos, que são o agachamento, supino e o levantamento terra. Os 1000 pounds, no caso, seria a soma dos 3 movimentos, ou seja, 1000 pounds é em torno de 454 quilos. E tinha um cara que ele diz que ele nunca vai se esquecer. Esse cara se chama Rayson Nelson, e ele diz que ele tinha o joelho baleado e mesmo assim conseguia estar nessa galerinha dos 1000 pounds. E ele afirma no final do artigo que não existe super vilões dentro dos presídios, dentro das cadeias. Existem pessoas muito tristes que estavam passando pelo pior momento da vida delas. Aqueles famosos losers estão lá para cumprir o que eles pecaram fora da prisão, cometendo crimes e podendo assim retornar para a sociedade de uma forma boa e limpa. E eu vou trazer para vocês também aqui um caso que aconteceu com Victor Martinez, o IFBB Pro, atual competidor do Mr. Olympia. Esse cara já foi preso, muitos de vocês não devem saber disso. A autorização de permanência nos Estados Unidos dele foi perdida quando foi pego traficando anabolizantes em 2004 e acabou futuramente voltando aos Estados Unidos e foi preso com uma pena inafiançável.
E esse caso foi uma exceção, porque Victor Martinez já entrou no presídio sendo um bodybuilder, sendo um profissional. Então ele não conseguiu manter a mesma carcaça, logicamente. Ele saiu churriado, sem produto do presídio. Churriado, sem produto, pareço até uma moça. Sai daqui, eu vou direto, vou pra uma farmácia. Aplico uma de leve pra ganhar mais uma massa. Estilo Rottweiler, vou lançar mais uma raça. Depois vou tirar onda na praia ou lá na praça. Quer tomar bomba? Pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, estria do corpo aí, vai vacilando. E em 2012, uma sentença, ele conseguiu autorização para continuar nos Estados Unidos. E em 2013, ele voltou a competir no FBB Pro, ficando em segundo lugar no New York Pro Championship e em 11º lugar no Mr. Olympia. E foi isso, viciados no Pump. Se inscreve no canal para você nunca perder vídeo. Terça-feira, 8 horas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve então para você nunca perder. Curte aqui embaixo se você gostou realmente desse vídeo. E compartilha os vídeos nas redes sociais. Isso é o mais importante para todos os seus amigos poderem ver aí essas experiências que rolaram com esse escritor do artigo e com o Victor Martinez e FBB Pro do Mr. Olympia. Tamo junto, rapaziada, e Team Guerra, no fear. I will never forget you, and you will always be by my side till the day I die.